E aí, pessoal, tudo bem? Tô sumido, né? Não digo sumido, mas eu tô devendo muito conteúdo aí que eu não fiz. Devo colocar a minha vida em dia essa semana. Eu vim aqui falar sobre ad hoc, sobre essa expressãozinha, então se você não sabe, fique, porque a gente vai falar sobre ela. Mas mais do que essa expressão, a gente vai fazer um vídeo sobre, né, a selva corporativa. E de novo, nós vamos falar nesse canal sobre a língua como instrumento de poder. E se você segue o canal, se você faz parte desse grupo aí de umas 80 pessoas que assistem todos os vídeos que eu lanço, você já me escutou falando sobre isso, e eu não vejo problema nenhum que você escute eu novamente falando sobre isso, porque que isso seja mais uma camada aí na sedimentação da sua desconstrução, para você se livrar de umas amarras culturais aí que a gente tem. Da mesma forma que eu preciso falar isso para os meus alunos várias vezes, e cada vez parece que vai adicionando uma camada mais de segurança e de confiança, eu também quero que vocês vejam isso e carreguem essa ideia para a vida de vocês, porque isso pode fazer um bem enorme, porque a gente tende a aceitar a versão das pessoas da autoimagem que elas enxergam. Bom, parece papo de coach isso, mas eu vou deixar para o final e vou falar isso. Eu acho um fator determinante aí na vida corporativa. Hoje, uma aluna minha, ela chegou toda insegura aqui, falando, cara, tem uma expressão que usam muito o tempo inteiro e eles colocam ad hoc e eu queria saber o que é isso. O que é isso? E essa expressão aqui, ad hoc, ela vem do latim e ela pode significar várias coisas, e na maioria das vezes ela significa alguma coisa pontual, alguma coisa específica. No direito, por exemplo, se você tem um advogado que te representa, mas tem um pequeno processo em algum lugar que você precisa que alguma coisa seja feita, aí você contrata um advogado só para fazer aquele pedacinho lá, esse advogado ele vai ser ad hoc para aquele pedacinho. Ad hoc em TI é quando, assim, você tem um projeto maior, só que o usuário ele tem uma necessidade básica, ele tem uma demanda básica, ele tem uma coisa de urgência, que não valeria a pena você trabalhar 6 meses na construção de toda uma plataforma, de todo um sistema que atendesse aquela necessidade daquele usuário. E aí o que você faz? Você toma uma medida, ou você faz um patch ali ad hoc, e isso daí seria uma coisa meio que quebra galho. Então, peguem o conceito aí. Uma coisa pontual que serve só para um caso específico é um quebra-galho que não segue todos os protocolos, que não segue todos os procedimentos, mas que resolve o problema do usuário ali naquele ponto, e isso faz com que eu goste muito de ver esse ad hoc aí dentro do contexto usado em inglês, como alguma coisa que é meio que feita para quebrar galho, uma solução pontual, uma solução que você não tem como justificar em termos de onde é que entra no compliance, onde é que entra nos procedimentos, que protocolo seguiu, mas foi uma coisa que naquele caso serviu, e ele não vai ser adotado como uma medida a ser aplicada toda vez que você tiver um problema similar. Por quê? Porque essa medida não foi testada, ela não foi implementada como sendo a solução certa para todo tipo de caso semelhante. Tudo bem? O ad hoc, um argumento ad hoc, por exemplo, quando você tem uma teoria, eu acho que você tem que estar PEN com 200 FPS, se você tiver ali naquela casinha vai passar. O questionamento ad hoc, ele vem para te dar para lutar contra a causa e tentar falsear a causa. Falsear uma teoria. Então, se você tem uma teoria, você pode até levantar uma hipótese na qual você não acredita, na qual você acha que a qual você acha que é muito improvável, simplesmente para tentar quebrar uma hipótese, para quebrar uma teoria, justamente para melhorá-la. A gente tenta contestar uma ideia para melhorar a ideia, para ver se ela sobrevive. E nisso você pode ter esse ad hoc funcionando também como um advogado do diabo, caso ele seja usado para um argumento. Esse é o significado da palavra e isso é o menos importante dessa nossa conversa. O mais importante da nossa conversa ele vem a partir de agora. Onde essa palavra foi usada? Ela foi usada por um brasileiro dentro de uma grande empresa, num e-mail enviado para outro brasileiro dentro dessa grande empresa, copiada para o chefe que era brasileiro dentro dessa grande empresa. E aí, por que na hora que você vai escrever um texto e você fala que você vai tomar uma medida paliativa, na hora que você vai tomar uma medida, sendo que esse e-mail não está sendo copiado para ninguém de fora, e o ad hoc ele não é inglês, ele é latim, ele pode ser perfeitamente usado por brasileiros dentro do direito, dentro do TI, mas não era o caso, não era o caso daquela equipe, daquele grupo. Por que é que você usaria um termo desse, ad hoc, que é tão sofisticado, para substituir quebra-galho numa coisa que estava
em, em português e em inglês. Para entender isso, a gente tem que voltar um pouco nas raízes da nossa cultura. E a nossa cultura, ela é de fazendeiro e de escravo. Parece meu pai falando, né? Quem diria que um dia eu me tornaria meu pai. O que está acontecendo aqui, gente? Peraí. O que está faltando aqui? Ok. Então vamos voltar na nossa telinha. Temos uma cultura de fazendeiro e de escravo. Então vem um fazendeiro e ele tem uma grande fazenda e ele é dono de tudo, ele é dono dos escravos ali, e ele divide a sua comunidade ali em castas. E aí você sempre vai ter o amigo do rei, né? O amigo do rei é o cara que tá ali puxando o saco, porque ele depende do dono da terra para conseguir uma condição melhor de vida, enquanto o resto tá tudo ali para ser explorado mesmo. Pós-abolição, a gente tem uma divisão de setores de trabalho. Diferente de outros países em que o motorista de caminhão ele ganha a mesma coisa que o cozinheiro, a mesma coisa que o médico, tô falando a mesma coisa. É claro que em valores diferentes, mas não tão discrepantes, como é o caso do Brasil. No Brasil, como você tinha uma abundância muito grande de mão de obra desqualificada, essa mão de obra valia muito pouco, de forma que eles conseguissem mal subsistir, mal sobreviver, de maneira que eles não ascendessem socialmente, culturalmente mesmo. E tinha um outro grupo que era melhor pago porque ele tinha um conhecimento de valor. Então, médicos, advogados, pessoas mais bem qualificadas, elas recebiam uma remuneração melhor, de forma que o conhecimento dela e não o trabalho fosse recompensado, como se a pessoa, ao ter conhecimento, ela pertencesse a uma casta superior. No meio de uma sociedade onde você tem um único fazendeiro, que é o chefe, e todos os outros eles são puxa-sacos amigos do rei, e eles vão subsistir do valor do conhecimento que eles têm e que o fazendeiro não tem, e por ele se interessa, por esse conhecimento se interessa. O conhecimento ele é mais valorizado do que a virtude, o conhecimento ele é mais valorizado do que qualquer outra coisa, e é por isso que nós caímos na pegadinha das Unigrana. Nós temos toda uma geração enganada por universidades que não dão conhecimento, não formam bons profissionais, não colocam bons profissionais qualificados para atuarem de maneira efetiva, eficiente, eficaz e dentro do mercado de trabalho, porque os brasileiros eles aprendem a trabalhar dentro das empresas e não na universidade, não na faculdade. Não estou dizendo aqui que não existam universidades boas e que o conhecimento aprendido nas universidades não seja válido. Estou dizendo que existe uma indústria que explora esse sonho do crescimento profissional. E na verdade você vê um monte, as faculdades mais acessíveis, elas estão lá para te vender o diploma, elas não estão para te colocar em paridade, em equidade ali com os graduandos de outras universidades, as mais concorridas públicas ou as mais caras particulares, as mais renomadas. Você não concorre em pé de igualdade se você foi na Unigrana, que custa 200 conto e quase não tem aula. Logo, você vai ter uma sociedade dividida em castas, e quando quer que você tenha um ambiente em que você divide essas pessoas em meio que em castas, o ego delas vai fazer com que elas queiram constantemente se movimentar, chegar em algum lugar e se manterem lá. E ao se manterem lá, o que vai acontecer? Vai acontecer esse fraud feeling, esse sentimento de fraude, esse sentimento de que você é um impostor e que vão te descobrir a qualquer momento, porque na verdade aquilo que você sabe nem é tão valoroso assim, então você está tendo o privilégio de estar ali até alguém perceber que você é um impostor. Isso acontece muito na vida corporativa, independente do tamanho da empresa, independente do quão alto é o cargo. Isso acontece. Isso é coisa do dia a dia das grandes empresas. E quanto mais insegura a pessoa é, quanto mais ela tenta esconder a falta de capacitação dela, porque ela acha que ela está num lugar no qual ela não merece, mais ela vai tentar crescer no grito, usando o conhecimento dela como instrumento de poder. Então, uma pessoa insegura, ela vai dizer, quando eu me graduei, na PUC, quando eu fiz pós, e aí assim, o cara começa a te dar um monte de carteirada. Eu fiz um determinado curso, eu tenho determinada coisa, e se isso não for o suficiente, a insegurança da pessoa ela pode crescer
crescer mais ainda, ao ponto dela começar a falar que a gente precisa, né, de um mindset diferente, que faça a gente, né, move forward aí para um novo patamar beyond o que a gente tem. E é ridículo. Assim, você escuta, parece o Hayashida, o japonesinho lá que trabalhava comigo, Nagai Komada 5,5 da cara da tempo da yo, Kore Mada funciona até. O que é isso, gente? O que é isso? Só que o Hayashida, ele tinha por que falar isso, porque ele estava o tempo inteiro comigo no meio de japoneses e brasileiros. E a estratégia dele é que ele falasse em japonês as palavras que os brasileiros entendiam, para que os brasileiros entendessem tudo e para que os japoneses soubessem pelo menos do que a gente estava falando, para tentar incluir ao máximo todo mundo ali. E eu admiro muito o Hayashida por isso. Agora, o que você ganha fazendo isso dentro de uma grande corporação aqui no Brasil? E aí você fala, Fausto, mas você também é nojento, assim. Porque quando você vai falar de MOBA, você fica falando CC Game, você fica falando grindar, você fica falando um monte de coisa aí, enchantar. Você fala enchantar, então quem é você para falar e criticar os caras? Assim, em determinados jogos, em determinados ambientes em que determinadas palavras são conhecimento comum, a gente começa a usar esse vocabulário, inclusive para inserir as pessoas que não conhecem ainda, para que elas se preparem, para que elas entrem nesse espaço, já sabendo que palavra é essa. É diferente de você tentar causar desconforto no outro, para tentar valorizar o seu passe, para dizer que você pertence a uma casta superior porque você tem um determinado conhecimento. Por que é importante que de fora das empresas a gente tenha essa conversa? Para vocês perceberem o quanto isso é patético e o quanto isso é uma forma de fraqueza de quem está ali inseguro, mesmo que ele não esteja consciente disso. Mesmo que eles não... Então eu encontrei aqui uma solução ad hoc para o caso. É uma palavra que está sendo usada por todo mundo. É uma palavra que inclui todo mundo na conversa. É uma palavra que todas as pessoas... E se não é uma palavra que todas as pessoas sabem, é uma palavra que todas as pessoas precisam saber, de forma que você insira todo mundo nessa conversa, nesse ambiente. Porque vamos supor que eu tivesse contratado ali uma equipe de TI que está usando muito essa palavra, e vocês são da minha equipe de trabalho, e a gente está contratando essa equipe de TI para desenvolver, para melhorar um sistema nosso. E aí eu vou dizer, primeiramente, a gente vai encontrar uma solução ad hoc. Pessoal de IT... De TI, eles usam muito esse negócio aqui. E toda vez que vocês verem ad hoc, é porque eles estão falando que eles vão encontrar uma solução pontual somente para esse problema, só para resolver essa questão aqui. É só isso. É quebrar galho, ok? Então não percam tempo de vocês refletindo e filosofando sobre isso. É quebrar galho e vamos seguir a vida. A partir do momento que todos da equipe estão aqui e eu disse o que ad hoc significa no contexto da equipe de TI, a partir daqui isso me permite usar em toda reunião com vocês solução ad hoc, por exemplo. Não tem problema. Por quê? Porque eu não usei isso para isolar ninguém, eu não usei isso para me enaltecer, eu não usei isso para me colocar numa posição superior a de vocês que não sabem o que é isso. Na tentativa de esconder o quanto eu não sei e do quanto eu sou inseguro com o meu próprio conhecimento, não tentei fazer você se sentir mal com a falta do seu conhecimento. Aí você fala, Fausto, então você está querendo militar no YouTube dizendo como é que as pessoas precisam ser, como é que as pessoas não podem ser. Não, eu, Fausto, sozinho, eu não tenho como mudar o comportamento das pessoas na empresa. Mas eu posso te preparar para isso e eu posso tentar fazer você ver isso numa situação diferente. Quando você for exposto a uma situação dessa, em que uma pessoa disser para você com uma pompa enorme, dizendo, não, mas fica tranquilo porque isso é uma situação ad hoc que nós vamos... E começar a aumentar esse discurso, olhe em volta, perceba se as pessoas elas estão todas confortáveis com essa palavra, e se você tiver liberdade nesse meio, diga, nossa, não tenho nem roupa para usar essa palavra, o que isso significa? Me ajuda. É claro que não é todo ambiente que te permite fazer isso, porque às vezes você tem que ser político e você precisa aproveitar todas as oportunidades que você tem para construir a sua imagem. É claro, você não vai ficar falando isso em qualquer lugar, em qualquer situação, mas pelo menos a sua visão da coisa tem que ser essa. E sabe por quê? As pessoas elas tendem a acreditar na perspectiva que o outro tem de si mesmo. Por exemplo, e parece papo de coach aqui, e parece aquela
merda daquela lei da atração do universo, mas eu juro que não é. Se eu contrato um cara para fazer um trabalho de eletricista aqui na minha casa, e o cara é novo e ele é inseguro, e ele olha para a obra e fala, eu acho que dá, eu tendo a enxergar fraqueza e incompetência no comportamento desse cara. Mas se o cara ele chega aqui e se coloca de uma forma em que ele faz, ele acontece, ele domina, ele sabe, se esse comportamento dele não for artificial, eu vou achar que esse cara realmente é bom, que ele realmente trabalha, porque ele tem uma autoconfiança muito grande. Isso geralmente tá ligado à competência e à tranquilidade de realizar um trabalho. E claro, o cara pode estar fingindo também, e aí vai das habilidades teatrais dele de me convencer com o fingimento dele. O problema é, as pessoas elas não deixarão de usar palavras como essas como instrumentos de poder. Quando elas usarem, você não pode se diminuir. Você não pode se diminuir, não pode se encolher no sentido de, meu Deus, eu não sei que palavra é essa, então a partir daqui você domina a conversa, porque o conhecimento que você detém sobre a vida, sobre o mundo e sobre o idioma são muito superiores ao meu, então você fala e eu fico quieto. Você não pode permitir que isso aconteça. Você, mesmo que não saiba uma palavra, se você não tiver espaço para interromper todo mundo e falar, meu sonho desde pequeno é saber o que essa palavra significa, me ensina agora. Cara, a vida inteira eu quis perguntar para alguém o que significa de rock. E provavelmente se você perguntar para a pessoa, ela não vai conseguir te explicar. Porque se ela está usando uma palavra muito sofisticada num lugar para impressionar você, é porque ela recém aprendeu essa palavra e talvez ela não detenha didática para explicar essa palavra de forma simples. Se você não tiver espaço para isso, o seu comportamento deve ser tomar nota dessa palavra e seguir a vida. Tomar nota, prestar atenção no que está sendo dito nessa palavra, nessa reunião, entender todo o contexto. E no primeiro minuto, assim que essa reunião acabar, o que você faz? Você pega o Google, que de vez em quando falha de manhã, tipo ontem, mas na grande maioria das vezes não. Vai lá, procura o significado daquilo, você vai encontrar o significado daquilo, e aí você vai colar naquele contexto daquela reunião que você prestou atenção e vai falar, nossa, essa palavra significa isso. E tudo bem com você não saber antes, porque o tempo inteiro nós estamos aprendendo coisas e é simplesmente impossível você deter todo o conhecimento. Então toda pessoa que finge saber tudo, ela invariavelmente está mentindo. E geralmente o conhecimento do guru, ele acaba em alguma coisa sobrenatural que ele não consegue provar, porque depende de fé e depende de uma coisa que você não alcança, porque só isso justifica o vazio do conhecimento da pessoa. Qualquer guru, ele inevitavelmente será vazio e ele terá que descambar para a fé, porque em algum momento vai faltar conhecimento para ele justificar tudo aquilo que ele diz para você que ele enxerga melhor que você. A partir do momento que você foi lá no Google, colocou ad hoc, entendeu que era meramente quebra-galho e que o tempo inteiro o cara pôde colocar pontual paliativo num lugar de ad hoc, você fala, nunca mais caio no golpe desse safado, e segue a sua vida. Você pode até dar uma farpada no cara no dia da sua apresentação. Gente, a gente vai ter essa solução aqui que vai ser um quebra-galho, tá? Eu tô falando que quebra-galho que eu não sei usar aquela palavra difícil que o João usa ali, que é de rock. Eu me sinto até mal falando um negócio chique desse. Vai ser um negócio mais romeno aqui que a gente vai fazer só para hoje. É claro que esse ad hoc ele pode significar outras coisas em diferentes contextos. Você não vai falar que o advogado ad hoc para essa causa, ele é marromeno, ele quebra galho. Mas você vai ter que dizer que ele é nem paliativo, porque paliativo é um negócio... Você vai falar que ele é específico, ele é pontual para aquilo. Mas você percebe que em momento nenhum você se deixou dobrar. Dentro do seu psicológico você não se deixa dobrar porque você não sabe alguma palavra, porque é simplesmente impossível para todas as pessoas conhecerem todas as palavras em qualquer idioma que seja. E as palavras elas estão constantemente sumindo e sendo desenterradas depois e sendo criadas o tempo inteiro. Vai conversar com crianças de 10 anos. Hoje em dia elas não se juntam mais. Na verdade elas fazem isso na internet. Entra num grupo, no Discord de criança e vê se você entende 100% das palavras que elas estão falando. Você não entende, porque no convívio delas ali elas inventam palavras e elas ficam orgulhosas de deterem palavras que só têm significado ali no ambiente onde elas estão. Gírias elas nascem para unir as pessoas, e eu quero que vocês entendam que a língua
Ela serve como um instrumento de unificação, de união e não de poder. Não use a língua para separar as pessoas. E não se permita separar de um grupo só porque alguém está usando uma palavra tentando crescer em poder em cima de você. Porque, com certeza, se essa pessoa tivesse confiança da posição, do conhecimento dela, ela tentaria abraçar todos com a comunicação dela. E aí, muito provavelmente, ela usaria ali quebra-galho. Então, quando a pessoa ela começa a falar muito difícil com você, é bom que você leia muito na sua vida. Para quê? Para ter muito vocabulário, para entender exatamente o que está sendo dito. Por quê? Porque quando a pessoa fala de forma muito inteligente, sofisticada, rebuscada, você tem que se perguntar o que essa pessoa está tentando esconder de mim. É claro, você não vai pensar isso do Cortella, porque do outro lá, Karnal. Os caras eles falam difícil porque eles leem o tempo inteiro na vida deles. Mas se você não está falando com o Cortella, se você não está falando com o Karnal, que tem 10 horas de leitura para cada hora de palestra, não estou exagerando, os caras têm 2.000 horas de leitura para cada hora de palestra. Se você não está falando com esses caras que vivem nos livros mais do que com as pessoas, se você está falando com pessoas que estão acostumadas a falar o tempo inteiro, com certeza ela consegue falar com um grupo, com uma equipe ou com você, de maneira que todos vocês entendam. E se ela está fazendo isso para que vocês não entendam, é porque ela está tentando esconder uma fragilidade que ela tem e que você pode ou não querer desarmar. Independente de você querer ou não desarmar, e eu não vou ficar falando de técnicas para fazer isso aqui, eu quero pelo menos que quando você se olha no espelho, você não se enxergue um ser humano de uma casta inferior, porque você nem sabia o que era de rock. Vai lá no dicionário, consulta, aprenda, siga a vida. Fala, nesse golpe eu não caio mais. E tomara que amanhã esse cara tente usar uma palavra difícil comigo. Por quê? Porque aí eu vou aprender outra palavra, e essa outra palavra vai servir para minha carreira inteira, para eu me defender de gente nojenta como essa. O cara não é nojento, ele é fraco. É inseguro. Espero que vocês abracem essa mensagem com carinho e adotem na vida de vocês. Por hora é isso. Um grande abraço.